A paz do Senhor, meu querido amigo, irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, aluno. É uma bênção a Escola Bíblica Dominical. E chegamos na lição de número 8, o início da civilização humana, 23 de fevereiro de 2020. E o nosso texto maior, o nosso texto áureo, diz o seguinte, está em Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo 17. A nossa verdade prática declara: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome do Senhor. Bom, vamos pensar um pouco sobre o texto áureo, que é o capítulo 4, versículo 17 do primeiro livro da Bíblia, do livro de Gênesis. Bom, o nosso texto áureo, então, ele está entre os versículos 8 a 24, já que o versículo é o de número 17. Os versículos 16 e 17 diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Bom, é natural quando um novo convertido, ou talvez um cético que não conheça, que não tem familiaridade com a literatura bíblica, fazer a seguinte pergunta: mas quem foi a mulher de Caim? É natural, porque ele está lendo aqui, olha. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Então a pessoa, ela está lendo, porque a gente lê a Bíblia como se fosse uma continuidade histórica e que esteja na mesma cronologia. Então a pessoa leu ali, se Caim matou Abel, então com quem casou-se Caim? Então essa é uma pergunta comum. Eu tenho observado, muita gente faz essa pergunta para mim. Bom, o que nós precisamos entender é que a Bíblia nada diz de como e nem de onde se originou a esposa de Caim, a mulher de Caim. Por quê? Porque a Bíblia ela não vai dar detalhes históricos de uma maneira geral. Ela vai pegar apenas aqueles pontos específicos para poder explicar a história da redenção humana. Então não é um livro de história que vai contar todos aqueles detalhes, não é isso. Então, o certo é que Moisés nada diz a respeito, porque partindo dessa tradição que Moisés que escreveu o Pentateuco, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, então Moisés não fala nada dos outros filhos de Adão e ele não fala nada sobre as outras filhas, ele só diz que Adão gerou filhos e filhas. Isso está no capítulo 5, versículo 4. Então, se você olhar lá no capítulo 5, versículo 4, diz: E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Bom, a narrativa, então, é circunscrita à linha genealógica e, portanto, deixa de lado os personagens como os incidentes de valor secundário. Vai dar ênfase, então, àquilo que foi importante para depois apontar a questão da redenção. Adão viveu 800 anos depois que gerou o último filho mencionado, que é Sete. E certamente devia ter muitos outros filhos, nascidos antes e depois de Sete.
A família de Adão estava já espalhada no tempo em que Caim foi banido. Na verdade, a gente tem um erro aí quando a gente acha, porque talvez as ilustrações apontaram para isso. Tem gente que pensa que quando ocorreu o episódio, o homicídio, o primeiro homicídio, tem gente que pensa que Caim e Abel eram dois adolescentes de 16, 15 anos. E não é isso. Quando ocorreu aquele crime, eles já estavam por volta de 120 anos cada um. Então, 100 anos depois da saída do Éden, já tinha tido muitos filhos, muitas filhas, até já estava relativamente com pessoas. E Caim e Abel só são citados esses nomes porque foi o primeiro homicídio. Por isso, mas não significa que não tinha outras pessoas, outros filhos, netos de Adão, bisneto, e já tinha 100 anos, um tempo razoável para ter muitas gerações. Né? Bom, a gente pode achar repugnante a ideia de casamentos consanguíneos. De fato, é repugnante mesmo, mas não é uma coisa absurda. Infelizmente, isso aconteceu em muitos momentos da história sem necessidade, porque esse primeiro casal foi necessário eles se casarem entre eles. Tio casando com sobrinha, primo com primo. Então, houve sim casamentos consanguíneos num primeiro momento, mas isso é algo que vê-se em muitos locais, infelizmente, a consanguinidade. Você pega, por exemplo, o caso do faraó do Egito, que entendia que era uma divindade, ele casava com a própria irmã, porque ele só podia casar com uma deusa. O caso do imperador dos nativos aqui na América, no Peru, no Império Inca. O Inca casava com a Coia, quer dizer, com a sua própria irmã, porque ele era filho do deus Sol, então ele só podia casar com uma filha também da divindade. Então esses casamentos consanguíneos, eles ainda aconteceram muito tempo depois, quer dizer, foi quando os espanhóis chegaram na América, ocorria a consanguinidade. Então não é uma coisa assim, por mais que a gente ache repugnante, infelizmente ocorreram esses casos de casamentos consanguíneos. Então as primeiras famílias se relacionavam entre si mesmo. Isso também a gente percebe na família de Abraão, inclusive. Muito tempo depois, você vê, Abraão fala que Sara é irmã dele. Quer dizer, é verdade que não era da mesma mãe, mas era do mesmo pai. Né? O mesmo caso depois, você vê Isaac falando isso também de Rebeca, porque são famílias consanguíneas. Então, embora possa ser repugnante hoje para nós crer que essa mulher fosse a sua própria irmã, mas este era indiscutivelmente o caso, porque só tinham eles mesmo. Ela podia também ser uma sobrinha, uma prima, ou mesmo um descendente em grau mais afastado, é possível. Mas no caso de ser irmã, não seria ele então o único a tomar por mulher a própria irmã, visto que os primeiros casamentos só foram possíveis entre irmãos. A consanguinidade não tinha jeito de ser diferente. Algumas nações antigas, bastante civilizadas, por sinal, tinham o costume dos casamentos consanguíneos, como eu já dei exemplo do Egito. Né? Um caso bem notável, em que provavelmente se relaciona com a própria história bíblica, é o caso do faraó Tutmés ou Tutmose II, do Egito, que casou com sua irmã mais velha, a rainha Hatshepsut, conhecido também como Termutes ou Macar. Ele teve que casar com a sua irmã e foi corregente por muito tempo de sua irmã mais velha. Depois que ele morreu, aí essa mulher casou com seu outro irmão herdeiro, Tutmose ou Tutmose III, isso no Egito, por volta de 1580 a.C. Então a gente observa que havia esses princípios nas nações antigas. Portanto, não é de admirar
que Caim se casasse com uma das suas irmãs, ou sobrinhas, ou primas, alguma coisa assim. Tal prática hoje é condenável. Hoje o casamento consanguíneo é proibido e desnecessário. Mas naquela época era comum os casamentos consanguíneos. O próprio Adão casou-se com Eva, tirada da sua própria carne. Ele mesmo falou: você é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Você vê isso. Então, esse textuário nosso, que fala que Caim conheceu a sua mulher e ela concebeu, que é o nosso textuário, então o texto não diz que Caim encontrou sua esposa na terra de Nod, e nem que se casou em tal lugar. Caim casou-se então com alguém da sua própria família. A Bíblia diz que toda geração humana procede de um só homem, conforme Atos capítulo 17, versículo 26, Gênesis capítulo 3, versículo 20. Caim devia ter entre 120 a 128 anos quando matou Abel, porque Sete nasceu logo depois, quando Adão tinha 130 anos, mas Adão foi criado adulto. E ele teve outros filhos e filhas, cujos nomes não são mencionados em Gênesis 5:4. Mas há uma tradição judaica. Flávio José faz essa citação. Diz que Adão e Eva tiveram 33 filhos e 27 filhas. Isso não está escrito na Bíblia. Isso é a tradição judaica. Em Gênesis 4:14, diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Porque tinha mais gente, porque a terra já tinha pessoas. Então, Gênesis 4:14, Caim expressa o receio de ser morto por alguém. É claro que nos 130 anos da criação de Adão, a morte de Abel, muitas gerações existiram, formando uma população relativamente numerosa. Como a lição abordará a questão do início da civilização, esse comentário inicial que eu estou fazendo vai abordar só esse questionamento que já fizeram para mim. Tem gente que faz: opa, professor Alberto, se Caim matou Abel, com quem que Caim casou? Essa é uma pergunta porque a pessoa esquece dessa cronologia, esquece do sistema literário da Bíblia, que não deu todos os detalhes. E a pessoa lê a Bíblia como se fosse um assunto atrás do outro. E não, existem vácuos de temporalidade. Feito essas considerações, a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 4, os versículos 1 a 16. E os objetivos: conceituar a origem da civilização humana, correlacionar civilização e conflito, e 3, demonstrar o Deus que intervém na civilização. Ponto central dessa lição: fundar uma sociedade que glorifique a Deus é o que o Pai espera dos homens. Então, comentário, introdução. Nessa lição, estudaremos sobre a civilização humana. E, para tanto, focaremos no capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos, então, a primeira cidade construída pelo gênero humano. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir na história humana. Nosso Deus é o Deus que intervém na nossa vida. Graças a Deus, nós temos um Deus que intervém, um Deus, e isso é muito claro nas profecias de Daniel. Você vê que é ele que levanta rei, derriba rei. Então é um Deus que está presente, graças a Deus. Concluindo a nossa aula, mostraremos então que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Essa é a perspectiva bíblica. Então, primeiro, a origem da civilização humana. Bom, nesse tópico definiremos civilização humana e vamos realçar então
a questão do casamento como a base da civilização. E vamos mostrar o trabalho como o meio da sua subsistência, da sua existência. A civilização, então, a gente pode dizer que, assim como a família, é um projeto divino. Primeiro, definindo a civilização. Segundo o dicionário Wise, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Então, se Adão não tivesse pecado, aqui está a pergunta, haveria civilização? Sim, pois nessa hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante, mais extraordinário. Mas, na verdade, a gente nem deve fazer essa pergunta, porque a história não aceita se. Porque o problema do se é quando você fala, e se não ocorresse isso? Alguma outra coisa teria ocorrido, então não dá para a gente mensurar. Então é muito simplista fazer uma interpretação com base em algo que não aconteceu, que é extremamente subjetivo, porque as reações de uma outra postura pode ser completamente diferente do que a gente imagina que deveria ser. Por isso que o ser é algo desprezível no campo da história e da pesquisa do historiador. 2. O casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como sua esposa. Então a civilização se assenta no casamento. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo, o Estado tornaram-se possíveis. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana não teria essa estrutura que nós percebemos hoje. Então, toda a civilização que floresceu assentada sobre famílias. Portanto, é importante nós compreendermos que a própria Igreja do Senhor Jesus, apresentada como uma sociedade perfeita, tem no casamento bíblico sua base espiritual, moral e emocional, conforme Efésios capítulo 5, versículos 22 a 30. 3. A subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho como um fim em si mesmo, mas como um meio de subsistência humana. Desculpe-me, a Bíblia apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio de subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado ou não, não poderia escapar do trabalho, porque o trabalho está antes da queda, quando Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Após a queda, então, o trabalho humano tornou-se um peso, porque é com suor. Então, o que era para ser prazeroso, espontâneo, altruístico, ficou um fardo, um peso, devido à enfermidade do planeta. Então, o resuminho desse primeiro tópico, a civilização humana é o conjunto de realizações espirituais, morais e sociais, materiais e econômicas da vida humana em um determinado lugar. Há um subsídio didático-pedagógico na obra Panorama do Pensamento Cristão da CPAD. 2. Civilização e conflito. Observamos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia, a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Então, a primeira questão, Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, que foi Abel a agricultura, Caim a agricultura e Abel a pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio.
Sem ambas as atividades, a civilização não se tornaria viável. Foi na convergência de ambas as atividades, agricultura e pecuária, de ambas, Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. 2. A cidade de Lameque. Enoque, não confundir com o piedoso ancestral lá de Noé, aquele que andou com Deus e Deus para ti tomou, estou falando de um outro Enoque, foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim, logo após este haver cometido homicídio contra o seu irmão Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis. Está registrado em Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Inclusive ele impôs a poligamia. Está aqui no capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim, E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, isso é a poligamia, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então começou a corrupção do gênero humano. Mas também tem algo interessante, que é o desenvolvimento tecnológico. Paralelamente à iniquidade, a civilização descendente de Caim, caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos, conforme aqui Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 20. Olha só o que diz o versículo 20. Aliás, vamos ler a partir do versículo... vamos pegar o versículo 20 que fala: E Ada teve a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, se vê que eles estão tendo um desenvolvimento tecnológico. É o que nós inferimos, então, desses versículos do capítulo 4. É interessante observar que no texto bíblico, a gente observa que havia um progresso entre os filhos de Caim maior do que entre os filhos de Sete, os filhos piedosos de Sete. Por esse motivo, esses filhos de Sete acabaram sendo seduzidos pela civilização mais tecnológica e acabaram também se afastando de Deus, sobrando só a família de Noé. Isso é o que a gente lê em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 3. A partir daí, então, a iniquidade elas trouxe de tal forma na terra que o Senhor decretou o juízo de toda aquela civilização. Então, o resumo do tópico 2, os diversos conflitos marcaram a história da civilização humana. Nós temos um outro subsídio bíblico-teológico, que está no comentário bíblico de Bacon, de Gênesis a Deuteronômio, da CPAD, e o último tópico que nós temos é o 3, Deus que intervém na civilização. Então, o Criador, o Senhor de todas as coisas, é um Deus que intervém na sua criação, nas nações, na nossa individualidade. Ele é um Deus que intervém. A intervenção na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, em Adão, na vida de Adão, de Caim, de Enoque, de Abraão, de Moisés, de Davi. Ele assim o faz não apenas para disciplinar ou para punir, mas também para recompensar os seus servos. Indiretamente, o nosso Deus Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas. Deus não se limitou em criar o universo e abandoná-lo, como muitos aí pensam,
ah não, Deus criou e deixou o homem aí à vontade. Não foi assim. Ele não abandonou sua criatura. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas. E sempre que necessário intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana como a conhecemos já teria deixado de existir. 2. A intervenção na história da civilização. Então, no período da história sagrada, que abrange todo o Antigo Testamento e também o Novo, Deus interveio diretamente na civilização. Por ocasião do dilúvio, por exemplo, da Torre de Babel. E desde então vem o Senhor intervindo na história, por intermédio de reinos, de impérios, como está escrito em Daniel, como está escrito no livro do profeta Isaías. Então, observa que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. De Adão aos nossos dias, o Senhor interveio na história humana, todo o tempo, graças a Deus. E 3, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a esse mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita a indivíduos, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história, né? Na grande comissão, nós somos então incentivados a evangelizar até os confins da terra, pois o Evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor, conforme Isaías 11:2. Então, o resuminho do tópico 2. Em Cristo, Deus continua a intervir na história humana, graças a Deus. As considerações finais. A única esperança para a civilização humana é o Evangelho, que é o poder de Deus. Por essa razão, proclamamos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que não venhamos ser destruídos. Além do mais, nosso Senhor Jesus constrange-nos a salvar e a iluminar a nossa geração, através de um testemunho eficaz. Somente a igreja do Senhor Jesus tem essa autoridade, essa propriedade de ser sal do mundo e luz do mundo. Então, que o nome de Jesus seja exaltado através da nossa vida. Que Deus continue abençoando a sua classe de Escola Bíblica Dominical. Convide as famílias, as pessoas para participarem da Escola Bíblica Dominical. Você pode assistir, você pode baixar na internet, baixar no nosso site a aula. Você pode baixar a aula de número 8, é www.professoralberto.com.br. E, uma vez mais, eu quero fazer o convite a você. Você que tem desejo de conhecer a terra de Israel, venha viajar conosco. Será a nossa 6ª caravana para Israel e ocorrerá, se Deus nos permitir, do dia 16 a 24 de novembro. São 9 dias agora de 2020. Pacote completo, exceto almoço, $3.290, podendo dividir em até 22 meses. Pode fazer em boletos, alguma parte em boleto, outras em cartão, e você vai fazer parte do nosso grupo. Então liga para Renova Turismo. O telefone é 019-3241-2424. Vou repetir, 019-3241-2424 ou 019-98372-1193. 019-98372-1193. Você pode entrar em contato e dizer: olha, eu quero fazer parte desse grupo que vai visitar a Terra Santa, o povo de Israel, ou a terra de Israel. Vai ser uma viagem abençoadíssima e eu convido você para investir em você. Eu tenho certeza que você vai tornar um professor de escola bíblica dominical muito melhor com essa experiência histórica e geográfica de estar ali na Terra Santa.
E eu quero convidar você para participar da nossa aula para professores de escola bíblica dominical. Você que tem desejo de ser professor, você que quer se aprofundar um pouquinho mais, vem em nossa aula presencial, todo sábado, às 16 horas até às 17h30. Eu, professor Alberto, estou ali para te ajudar, para ser um facilitador, para que no domingo você tenha toda a estrutura e a confiança, a firmeza para ministrar a aula. Então, olha, todo sábado das 16 às 17h30, na Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Você é o meu convidado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.